estende a tua mão sobre mim. E queridos irmãos, a presença de Deus está sobre este lugar, e Deus restaura as nossas vidas. Então eu te convido, estamos em oração, em nome de Jesus. Ore, fala com o Senhor, fale com o Senhor, clame a presença de Deus sobre a tua vida, clame a presença de Deus, ore, levante a tua voz. Eu não estou ouvindo você, ore, líderes, orem pelos adolescentes que vocês estão liderando, orem pelas vidas dos adolescentes, clamem pelas suas vidas, clamem, adolescente, ore pela tua vida, ore, abre a tua boca, ore, clame pelo Senhor, clame pela presença de Deus, clame pela graça de Deus, clame pelo auxílio de Deus, clame pelo socorro de Deus, clame pela cura de Deus, clame pela vida de Deus. Ora, meu irmão, ora, abre a tua boca, não olha para quem está à tua esquerda, não olha para quem está à tua direita. Tenha um encontro pessoal com o Senhor, tenha um encontro individual com Deus. Ore em nome de Jesus. Estamos a clamar, estamos a orar. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos pela tua graça sobre este lugar, clamamos pelo teu favor sobre as nossas vidas, clamamos pela tua presença no nome de Jesus, Senhor. Pai, no poder que é no sangue do Cordeiro, Deus da glória, vivifica-nos pela tua palavra, vivifica-nos pela tua presença, vivifica-nos pela tua graça. O Senhor é o caminho, Pai, no nome de Jesus Cristo, Deus da glória. Pai, todo caminho de morte, todo caminho de mal, todo caminho de perdição sobre a vida dos meus irmãos, Pai, aqui agora nós queremos clamar em nome de Jesus, Pai, que seja, ó Deus da glória, Pai amado, removido, Senhor, Pai, no poder que há no sangue do Cordeiro. Pai, nós queremos clamar, ó Deus da glória, Pai, visita cada coração, Pai, Pai, comece a tocar, Senhor, Pai, comece a remover, ó Deus da eternidade, Pai, todo o caminho que nos tem afastado de Ti, Pai, que tem, ó Deus da glória, nos separado de Ti, Pai, no nome de Jesus nós clamamos, Jesus, entra nas nossas vidas, Senhor. Entra nas nossas vidas, ó Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Entra nas nossas vidas, ó Pai. Pai, começa a remover, ó Deus da glória, Pai, todo o coração duro, Pai, todo o coração endurecido pelo pecado, Pai, endurecido pelas vaidades, endurecido pela cobiça, endurecido pela, ó Deus da glória, sutileza. Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, comece a nos transformar, Pai, o filho que o Senhor quer que sejamos, o filho que o Senhor quer que nós sejamos, Pai, no nome de Jesus. Pai, olhe sobre cada coração aqui. O Senhor conhece a necessidade interior de cada um. O Senhor conhece, ó Deus da glória, Pai, no nome de Jesus, suplicamos a tua intervenção, suplicamos a tua mão, suplicamos, ó Deus da glória, vem sobre nós, vem sobre as nossas vidas, Deus, em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Toma o teu lugar nas nossas vidas, toma o teu lugar, Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nós clamamos, ó Deus, clamamos pela Tua presença, clamamos, ó Deus da eternidade, clamamos por Ti, clamamos por Ti, Senhor.
Queridos, você que está sentado, com carinho, coloque-se em pé. Com carinho, coloque-se em pé. Adoração também é predisposição. Oração também é predisposição. Você precisa estar predisposto a fazer isso. Adoração é reverência a Deus pela sua sabedoria, majestade e glória. Então nunca se reverencia alguém sentado. Sempre que você estiver a prestar adoração a Deus, se puderes, fica sempre em pé. Mateus capítulo número 11, versículo número 28. Jesus, que é o caminho, que é a verdade e a vida, Ele faz um convite. Mateus 11, 28, Ele vai dizer: vindem a mim, vocês que estão cansados. Vindem a mim, vocês que estão sobrecarregados. Vocês que estão a levar um peso, um fardo, e eu vos darei alívio. Aleluia. Jesus é o alívio para as nossas almas. Jesus é o alívio para as nossas almas. Não importa o fardo que você está a levar, meu irmão, quer seja a nível pessoal, a nível familiar, deixa eu lhe dizer, Jesus é o alívio que você precisa. Jesus é o alívio que você necessita. Então, nesta hora, clama, Jesus, entra na minha vida, vem fazer morada na minha vida, entra, tira de mim, Senhor, todo jugo, todo peso, todo fardo, toda luta, tudo aquilo que eu tenho carregado, todo trauma, toda depressão, toda angústia, tira, Senhor, e coloca em mim o teu fardo, que é leve e é suave. Em nome de Jesus estamos orando por isso. Ore por isso, Deus, em nome de Jesus. Pai, sobre a vida, Deus da eternidade da tua igreja, sobre a vida dos nossos adolescentes, nós queremos declarar, Deus, em nome de Jesus Cristo, o Senhor é maior que a depressão, o Senhor é maior que os traumas, o Senhor é maior que a ansiedade, o Senhor é maior que os temores, o Senhor é maior que o passado, o Senhor é maior que o presente, o Senhor é maior que o futuro. Deus, em nome de Jesus, sobre esta sala queremos clamar a liberdade que só o Senhor pode dar. Pai, toda carga, todo jugo, Pai, do nome de Jesus, toda pessoa que entrou aqui, Pai, levando um fardo pesado, levando uma carga pesada, Deus, em nome de Jesus, Pai, que comece a ser restaurada, Pai, comece a receber o refrigério, Pai, que advém da tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja livre, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
te dizer que tu és o meu lugar seguro, o motivo da minha canção. E com meu coração eu quero te adorar e exaltar teu santo nome. Diga, Pai, eu te louvo. Pai, te louvo. As palavras não podem dizer Quanto? o quanto eu te amo e como eu preciso de ti. Só me resta dizer, só me resta dizer. Diga, Abba, Pai. Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Abba, Pai. Só me resta dizer, Pai, eu venho te dizer que tu és o meu lugar seguro. E o motivo? O motivo da minha canção. Diga assim, e com o meu coração. E com meu coração Eu quero te adorar. Eu quero te adorar E e exaltar teu santo nome. Pai, eu te louvo. Pai, te louvo. As palavras não podem dizer o quanto eu te amo e como eu preciso de ti. Só me resta dizer, só me resta dizer, Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai. Só me resta dizer, Pai. Só me resta dizer, só me resta dizer, Pai. Muito obrigada, banda. Muito obrigada, banda, por ter nos levado nesse momento de louvor e adoração. Agora é chegado o momento da nossa pregação. Eu gostaria de chamar o nosso pastor André para nos apresentar a palavra. Boa tarde. Boa tarde. Podemos sentar?
Mais uma vez queria saudar-vos. Boa tarde, graça e paz. Graça e paz. Amém. É que eu estou aqui a fazer uma avaliação. É uma geração nova. Ontem foi, quando digo ontem, coisa de 5 anos, 7 anos atrás, era a geração da Jaciara, do Mano Cláudio, do Mano Júlio. E hoje nasce uma nova geração de adolescentes e nós oramos que Deus permita que vocês o conheçam acima de todas as coisas, que vocês entendam que Jesus precisa ser a vossa maior, que Jesus precisa ser o vosso maior anseio, a vossa maior alegria. E acreditem, a maior alegria que vocês podem ter não é se formar na faculdade. O maior tesouro, a maior propriedade que os vossos pais podem deixar para vocês não são coisas, é sobre uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. É importante que cada um de vocês perceba que Jesus é o alicerce em que nós precisamos construir a nossa vida. E por que razão precisamos fazer isso? Hoje o mundo está cheio de muitos desafios. Vocês estão entretidos com as redes sociais, vocês estão entretidos com o Instagram, com o Facebook, com o WhatsApp, e muitos de vocês estão mergulhados com a Netflix. Hoje está sendo apresentada uma nova abordagem, uma nova cultura, que é um projeto educacional para estragar a vossa geração. Há 2 semanas eu assisti, assim, em aqueles reels, aqueles vídeos de curta duração, um vídeo que me chamou a atenção. Vocês sabiam que até em bonecos já estão a colocar uma nova abordagem sobre o que é ser homem, o que é ser mulher? Sabiam disso? E o que me chamou a atenção é que vou fazer essa pergunta e a maior parte dos que já assistiram vão responder. Quem já assistiu Patrulha Pata? Todos vocês já assistiram Patrulha Pata. Interessante. Vocês sabiam que já foi inserida a abordagem no boneco Patrulha Pata sobre um boneco que é homossexual? No Panda, para não falar ou para não dizer, né? Pandas e todo o resto de coisas que passam. Então, nós precisamos, Cláudio, ser intencionais com esta geração. Esta geração precisa ter um encontro genuíno com a pessoa de Jesus. Não é muito sobre programas, não é muito sobre religiosidade, não é muito sobre não beba, não faça, não toque, é sobre a pessoa de Jesus. É que se vocês não conhecerem Jesus desde pequeno, a vossa vida vai estar completamente desestruturada. É por causa disso que nós hoje queremos falar sobre um tema. Vocês estão desde o dia de ontem a falar sobre esse tema geral, Jesus é, consubstanciado ou fundamentado debaixo do texto de João capítulo 14, creio. E nós vamos falar hoje também sobre Jesus é a verdade. Você vai ouvir, filha, filho, você vai ouvir muito sobre a apresentação de um outro Salvador. Muitos de vocês já ouviram falar de Maomé, de Buda, muitos de vocês já ouviram falar do islamismo, já ouviram falar, talvez alguns não tenham ouvido, os mais grandinhos tenham ouvido falar do sikhismo, tenham ouvido falar do shantoísmo. São tradições religiosas da Índia, do Paquistão, de todos aqueles países da Europa do Leste e também alguns países como México. Então, várias correntes ou várias culturas de povos apresentam uma pessoa que retratam-na como Jesus, como o Salvador. Vocês também vão ouvir, por exemplo,
muitos de vocês vão ouvir o chamado Jesus Cristo dos negros. Vão ouvir sobre o Jesus Cristo dos negros. Vão ouvir sobre uma nova abordagem de Salvador. Vocês vão ouvir que todos os caminhos levam para Deus. Vocês vão ouvir sobre isso. Vocês vão ouvir que Jesus, ou seja, que você pode levar a sua vida como quiser. Você pode levar a sua vida, contanto inclusive que você venha para a igreja. Você vai ouvir muita coisa que a salvação se perde. Você vai ouvir muita coisa que, enfim, mas é importante que uma pessoa esteja na sua mente, no seu coração. Essa pessoa é Jesus. Eu me lembro quando tinha a vossa idade, 14 anos, 15 anos. Eu me lembro que uma coisa que ficou na minha mente, no meu coração, foram os cultos familiares que nós tínhamos em nossas casas ou em nossa casa. Os meus tios e os meus pais realizavam isso e ficou lá na minha mente, ficou no meu coração. Sabe, um dia você não vai estar em Angola, um dia você não vai estar no Lubango, na União Laje, um dia você não vai estar na Palanca, um dia você não vai estar na União Mídia, um dia você vai estar em algum lugar distante, talvez em Portugal, talvez no Brasil, talvez no Canadá, talvez nos Estados Unidos da América, talvez na Inglaterra, talvez na Itália, talvez no Japão, na China. Um dia você vai estar em algum lugar porque os teus pais estão a trabalhar para que você se forme, para ter uma educação que presta. Mas uma coisa você precisa saber: quando um dia não estiveres aqui, o que vai te sustentar não é muito a educação que os nossos pais nos deram, é Jesus Cristo. Vamos ler a palavra de Deus em João, vamos lá? João capítulo 14, vamos começar a ler a partir do versículo 1, para entender por que razão Jesus falou ou proferiu as palavras que estão no versículo 6. Jesus disse assim: não se preocupe o vosso coração, ou não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também? Credes em Deus, credes também? Na casa de meu pai há muitas moradas. Projetista, não me trai. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Versículo 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Versículo 4. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Versículo 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Versículo 6. Vamos ler todos o versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Senhor Jesus, estas foram as tuas palavras. Te louvamos, te exaltamos, te glorificamos, porque o Senhor é o Salvador. E porque tu és a verdade, permita que o teu Espírito, a quem enviaste, o Consolador, que nos ensinaria e nos orientaria em toda a verdade, esteja aqui para falar para a vida de cada um de nós. Senhor, estão aqui pequeninos, fale a tua palavra com simplicidade, em nome de Jesus, amém. Jesus estava a caminho de ser morto. Jesus estava a tomar palavras de instrução para os seus discípulos. Jesus estava a conversar com os seus amigos. Jesus estava a conversar com os seus alunos. E nessa conversa, ou durante essa conversa, acontece que antes, Jesus teve um jantar com os seus amigos, com os seus alunos, com os seus discípulos, e todos vocês conhecem, alguns de vocês conhecem alguns dos discípulos. E então um desses discípulos, Judas, tinha que fazer ou tinha que trair Jesus. E para isso, Judas saiu do lugar em que os discípulos estavam, foi então vender Jesus por 30 moedas de prata,
Depois disso, Jesus então passa as últimas instruções aos discípulos. Então Jesus fala muito sobre eles amarem-se uns aos outros, pois só assim saberiam que eles eram discípulos, alunos de Jesus. Depois disso, acontece que Pedro, discípulo, ou que era o discípulo mais velho de todos, Pedro, ele faz uma pergunta para Jesus, porque Jesus no versículo, Jesus vai tendo um diálogo, um debate com eles, e Pedro faz a pergunta: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou? Você não pode vir agora, não pode seguir-me, mas depois me has de seguir. O Pedro ainda disse para Jesus: porque eu não posso seguir-te agora? Jesus lhe disse, Pedro aliás lhe disse: eu daria a minha vida por ti, Jesus. Jesus respondeu a ele e disse: tu darias a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo 3 vezes enquanto me não tiveres negado 3 vezes. E Jesus falou: não se preocupem o vosso coração. Os amigos de Jesus, os alunos de Jesus, os discípulos de Jesus estavam preocupados porque Jesus disse: eu vou vos deixar, eu vou me separar de vocês. E eles tiveram esse diálogo porque não queriam ser separados. Aí Jesus começa a falar: não fiquem preocupados, não fiquem ansiosos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu queria dizer para vocês, não é que existam casas no céu, não é que existam casas que Jesus está a construir, que deixou-nos aqui como a igreja dele e que foi para os céus construir. Jesus estava a preparar o caminho ou os lugares em casa do Pai por meio desse negócio que está aqui atrás, que se chama cruz. A cruz de Jesus seria o meio, a forma que iria fazer preparar um lugar, ou seja, Jesus estava a morrer, ressuscitar, para que fosse o primeiro e pudesse então na casa do Pai nos receber. E esses muitos lugares foram conquistados por causa de Jesus, por causa dele estar agora a ir para a cruz, para ser morto por tua causa, por minha causa, por causa dos meus filhos, por causa dos seus filhos e netos. Aí Tomé faz a seguinte pergunta para Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vas. Como saberemos, ou como podemos saber o caminho? Tomé não está a dizer os caminhos, ele está a dizer o caminho. Amém? Amém? Ele não está a dizer os caminhos, ele está a dizer o caminho. Aí começa esse diálogo e Jesus lhe diz assim: eu sou os caminhos. Os caminhos? Respondam-me, os caminhos? Jesus disse: eu sou o caminho. Eu sou a ponte, eu sou a forma, eu sou o meio para chegar a Deus. Então Jesus diz: eu sou o caminho. Então aqui, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, aqui nós podemos perceber que Jesus dá a resposta ou há uma declaração aqui que é uma das maiores declarações do Evangelho, da Boa Nova. Em poucas vezes Jesus declara-se: eu sou o caminho. Aqui nós vemos então Jesus falando aos seus discípulos de forma aberta. Jesus não costumava muito falar eu sou, mas agora que está a ir para a cruz, agora que está a ir ser morto, ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a verdade que alimenta a nossa mente. Jesus é a verdade que alimenta o seu coração. Jesus é
a maior alegria que você pode ter. Jesus é a maior força que você pode ter. Então, Jesus é o caminho. E é importante que nós entendamos alguma coisa. Jesus é o caminho para Deus, precisamente porque Ele é a verdade de Deus e a vida de Deus. Jesus é a verdade que incorpora a revelação de Deus. Ou seja, sem Jesus você não pode conhecer Deus. Sem Jesus eu não posso conhecer Deus. Filha, você não pode conhecer Deus sem Jesus. Jesus Cristo é aquele que tornou Deus conhecido. A palavra de Deus em João capítulo 1, versículo 18, ela diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito de Deus que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Nós podemos conhecer a Deus por meio de Jesus. Por isso Ele é a verdade. Deus tornou-se conhecido por meio de Jesus Cristo. Então Jesus é a revelação de Deus. O Deus que nós não podíamos ver, o Deus que nós não podíamos tocar, abraçar, o Deus que nós tínhamos de nos afastar dele, agora tornou-se conhecido por causa do seu Filho. O Deus invisível tornou-se visível. Por quê? Porque Jesus encarnou-se, Deus encarnou-se por meio do seu Filho, que é Jesus. Nós costumamos a cantar Emmanuel, Deus conosco. É o significado de Deus, de Jesus, que agora, o Deus que agora pode ser visto, pode ser tocado. É o Deus que é homem, é o Deus que é 100% Deus e também é 100% homem. Como é que nós vamos entender isso? É um milagre. Deus permitiu que assim pudesse acontecer. E isso é verdade. Jesus é a verdade, meus queridos, e somente pelo fato de Jesus ser a verdade e a vida, é que Ele pode ser o caminho para Deus. Se Jesus não é a verdade, então significa dizer que o que nós estamos aqui a fazer não tem valor algum. Tudo aquilo que os teus pais, os teus avós, os pastores que passaram por aqui nos ensinaram não tem validade alguma. Se Jesus não é a verdade, então significa dizer que não temos caminho para Deus. Significa dizer que nós não podemos ser salvos. Nós só podemos ser salvos porque Jesus é a verdade. Você só pode ser salva porque Jesus é a verdade. Eu costumava dizer assim lá na minha igreja e ficavam escandalizados. O meu filho é Sanjo, ou os meus filhos é Sanjo e Onjule, eles são tão pecadores quanto eu. Olha, até vocês ficaram chocados, estão a rir. Cláudio, o teu filho, que ainda não existe, ou quando Deus te abençoar, ele é tão pecador quanto você. Não esqueceram, estão a esquecer então que David disse, em pecado fez o quê? Em pecado fez o quê? Nunca leram. Em pecado me concebeu a minha mãe. Significa dizer que todo aquele que ainda não nasceu e vir a nascer é pecador, nasceu em pecado e precisa de Jesus. Porque Jesus é a verdade. Então, se Jesus não é a verdade, até aqueles que ainda não nasceram, os filhos dos vossos filhos, estão perdidos. E não precisamos estar aqui, vamos fechar essa igreja, vamos fechar aqui a União Laje. Fecha tudo. Jesus é a verdade e Ele é o único que pode salvar. Jesus é o único que morreu na cruz para a nossa salvação. Havia um escritor que dizia assim: Jesus é o caminho para o céu, não é apenas o guia, o mestre e o legislador. O legislador é alguém que faz lei, que produz lei, como Moisés. Ele é pessoalmente a porta, a estrada, a escada, através de quem nos aproximamos de Deus.
Ele nos abriu o caminho da árvore da vida que foi fechada por Adão e Eva quando caíram. Havia um veto, havia uma porta, uma barreira. Não era possível o homem comer de novo da árvore da vida, porque Adão e Eva pecaram e afastaram a humanidade toda de Deus. Afastaram a todos de Deus. Por isso a palavra de Deus vai dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Todos. O teu filho pecou. A tua filha pecou. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. O que é que isso significa dizer? Significa dizer que se você tivesse uma oportunidade, inclusive para matar a Deus, matar mesmo, se desse, você mataria a Deus. Isso significa dizer que Jesus é a verdade e pelo sangue dele nós temos plena certeza da presença de Deus. Por isso Jesus é a verdade. Jesus, Ele é a verdade, meus irmãos, meus filhos. Jesus é a verdade. Ele é todo o conjunto, toda a substância da verdadeira religião. Não existe as religiões que vocês andam a ver por ali. Hoje há um discurso, ô Júlio, muito perigoso para os nossos filhos, para os nossos irmãos, para os nossos sobrinhos. Há um discurso muito perigoso, que é o discurso da aceitação. Aceitar tudo, né? Cultuamos com todos. Podemos cultuar com todos. Hoje as pessoas dizem assim: não, deixa, aquele é o Deus, aquele é o Jesus. Jesus não está dividido. Jesus é uma única pessoa e fora dele não há outro Salvador. Nunca aceitem. Por quê? Porque a palavra que está a dizer: Maomé não salva, filhos. O Simão Toco e o Quimbango não salvam. A única pessoa que salva é Jesus. Sem Jesus você não pode ser salvo. Não pode ser. E Jesus é a base da verdadeira religião. Todas as demais religiões são falsas, filho. E não aceitem que vos digam que é verdade. Não é verdade. É que a verdade de Jesus, quero vos dizer alguma coisa e entendam os mais velhos aqui, é que a verdade de Jesus, ela não é tolerante, ô Cláudio. Sabe por que ela não é tolerante? Porque ela não aceita. Jesus está a dizer: eu sou, me respondam, eu sou. Ele não disse que eu sou os caminhos, ou eu sou um dos caminhos. Ele está a dizer: eu sou o caminho. Está a dizer: todos os outros que dizerem que são caminhos são falsos. Meus queridos, sem Jesus, o ser humano mais inteligente, o ser humano mais sábio, está mergulhado nas trevas. Jesus é toda a verdade, a única verdade que satisfaz os anseios da alma humana. Sem Cristo não pode haver redentor nem vida eterna. Não pode haver. É importante dizer para vocês que Jesus é a base por meio de quem nós podemos ser salvos. Jesus é tudo o que nós temos. Jesus é a verdade. Por que Jesus é a verdade? Jesus é a verdade que vai transformar o teu primo alcoólatra. Jesus é a verdade e satisfaz, cura até ao deprimido. Aquele que está aqui, que está deprimido e que às vezes, ou se calhar já lhe levaram no psicólogo, o psicólogo não vai resolver o vazio que o teu coração tem. Não vai. A tua natureza não pode ser tratada por um outro homem. Você é tão pecador, eu sou tão pecador, que psicólogo nenhum, antropólogo nenhum, sociólogo nenhum, pastor nenhum pode tratar o problema da minha vida. Só Jesus é capaz de tocar, de transformar a minha vida. Somente Jesus pode fazer isso.
Filho, podem te levar no psicólogo, você está deprimido. Podem te levar em todos os lugares que quiserem. Acredita, sem Jesus, você nunca vai ser transformado. Eu tenho um primo irmão, filho do irmão mais velho do meu pai, vive em Luanda, depois vinha morar conosco e começou a fumar weed. Sabem o que é weed, né? É o que é weed? Weed é o quê? Weed é o quê? Drogas, né? Lhambas e por aí fora. Começou a fumar, ele já veio de Luanda para aqui, como forma de ver se ele se emendava. Depois disso, começou a beber. Os pais pegaram ele e lhe levaram para um centro de desintoxicação. Nos centros de desintoxicação, tem lá educadores, tem lá psicólogos, tem lá tudo isso. Me perguntem desde 2016, 2017, me perguntem se esses psicólogos conseguiram lhe mudar. Continua a mesma pessoa até hoje, Júlio. Continua bêbado, continua a fumar e por aí fora. Se você nunca tiver encontro com a verdade, você nunca será transformado. E conhecereis a verdade, essa verdade é Jesus. Você não pode ser transformado pelo professor. Se você está aqui e rouba, se você está aqui e é cabuleiro, alguns de vocês devem ter aprovado com cábula. Se você está aqui, inclusive, a tua vida está muito... Jesus é a resposta. Quero aqui falar algumas coisinhas e já vamos terminar. Sem Jesus, não há justificação dos nossos pecados. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 5,19, creio, ela diz assim: Deus colocou o nosso pecado sobre Jesus, para que em Jesus fôssemos feitos justiça de Deus. Tudo aquilo que você precisa ter de Deus, você encontra em Jesus. Amém? Tudo o que você precisa ter sobre Deus, Deus colocou em Jesus. Ou seja, toda vez, se você é cristão, se você está aqui mesmo e é cristão, toda vez que Deus olha para ti, Ele não te vê pecador, Ele te vê santo. Ele te vê como filho por causa de Jesus. Toda vez que Deus olha para você, Ele vê você sem culpa. Ele vê você sem pecado. Nós éramos alvos da ira de Deus. Nós merecíamos o inferno. Mas por causa de Jesus ter morrido na cruz do Calvário, é assim, Adão pecou, desobedeceu a Deus e trouxe maldição sobre quem? Sobre nós. Jesus morreu por nós na cruz do Calvário e traz salvação a todos nós. Toda a bênção que você precisa está em Efésios capítulo 1, versículo 3, vai dizer assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, por meio de quem nós temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Tudo o que você precisa. Se você precisa de alegria, você não vai encontrar no TikTok, filha, você não vai encontrar na Netflix, você não vai encontrar na melhor roupa que o papá vai te dar, você não vai encontrar no melhor tênis que o papá vai te dar, você não vai encontrar no melhor casaco que o papá vai te dar, você também não vai encontrar no amiguinho que anda te chamar lá na escola, você não vai encontrar nas viagens, você não vai encontrar nas amiguinhas, você vai encontrar a plena alegria em Jesus. Amor você vai encontrar em Jesus. Transformação você vai encontrar em Jesus. Toda a bênção, Deus escondeu em Jesus. Você encontra em Jesus. Filhos, sem Ele, nós andamos em trevas, fazendo todo tipo de torpeza. Alguns de vocês têm estado a ver na televisão pais a envolverem-se com os seus pais a envolverem-se com as suas filhas. E algumas pessoas costumam dizer, não, isso é feitiço. Filho, não é muitas vezes feitiço. Quero vos dizer o seguinte, sem Jesus, você comete todo tipo de lixo.
Sem Jesus, você comete todo tipo de coisas. Você pode mentir, pode matar, não vais ter remorso. Sem Jesus, você pode se envolver com o animal. Sem Jesus, você pode se envolver com a tua irmã, com a tua prima. Em Luanda, no ano passado, esse ano, um jovem se envolveu com a mãe dele. Não é que alguns deles foram buscar feitiço, não, filhos. Sem Jesus, você anda nas trevas, na escuridão. Sem Jesus, você é essa filha rebelde, desobediente. Sem Jesus, você é essa filha triste. Sem Jesus, você está perdido. Sem Jesus, você está completamente destruído, completamente destituído, separado da glória de Deus. Sem Jesus, ou sem Ele, não há quem possa parar na presença de Deus. Vocês estão lembrados quando Jesus foi morto? Eu tenho 8 minutos. Vocês estão lembrados quando Jesus foi morto? Quando Jesus foi morto na cruz do Calvário, chegou uma determinada hora da tarde, que a Bíblia diz que Jesus gritou: Eli, Eli, lema. Eli, Eli, lema. Que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Filhos, nunca houve separação entre Jesus e Deus. Nunca houve na história da criação, nunca houve, ou na história da eternidade. É que a separação, é que aquele grito mostrava que Deus, é como se Deus tivesse jogado as costas para o seu próprio filho, porque Deus é santo, é tão santo que ele não pode coexistir com o pecado. Então, por causa disso, Jesus não podia estar ali. O outro detalhe, por causa disso, é que Jesus morreu. Ninguém para na presença de Deus em pecado e permanece vivo. Todo aquele que vai à presença de Deus e em pecado... Lembram quando Moisés fugiu? Lembram quando o povo fugiu? É que sem Jesus, nós não temos como estar na presença de Deus. Sem Jesus, a ira de Deus prevalece sobre toda a criação. Sem Jesus, nada subsiste. Vocês conseguem ver as árvores se renovando a cada dia? Vocês conseguem ver, por exemplo, o ar que nós respiramos? Vocês conseguem ver os rios secam e depois cai chuva e tem água? Jesus é quem permite que haja manutenção da criação. Jesus é quem permite que haja a coexistência perfeita. Jesus é o equilíbrio da criação. Sem Jesus, estamos totalmente depravados, totalmente mortos, e se desse, como eu disse, matávamos a Deus. Ninguém vos engane. Na tua carne você não gosta de Deus. Ninguém distante de Deus ama a Deus. O ser humano, se pudesse matar a Deus, mataria a Deus. Não há nada de bom, nada de bom. Você não... Lembram da música que temos cantado? Não há nada de bom em nós. Dá-me um coração igual ao teu, o nosso mestre. Em ti não há nada de bom, filhos. O Mano Júlio não tem nada de bom, não tem. O pastor André não tem nada de bom. Tudo, a minha mania, a minha arrogância, tudo que vocês veem em mim, sou eu mesmo. Se você vê que o Mano André ou o pastor André em algum momento é amoroso, é bondoso, é paciente, se em algum momento você vê isso, essa pessoa não sou eu, é Jesus que está em mim. Você não é bom, filho. Não és bom. O meu filho não é bom, não é. É pecador. Tudo aquilo de bom que você vê nele é Jesus. Não há nada de bom em mim. Filhos, não há nada de bom. Se vocês soubessem o que muitos dos vossos manos fazem às escondidas, e se nós soubéssemos o que muitos de vocês fazem às escondidas, se soubessem o que os papás fazem às escondidas, quando estão longe, não sei aonde, vocês saberiam que tudo de bom que está em nós é Jesus. Você sabia que o desejo de você orar não vem de ti? Você sabia que o desejo de amar Deus não vem de ti? Você sabia que o desejo de louvar a Deus não vem de ti? Você sabia que o desejo de evangelizar não vem de ti?
Você sabia que quando você tem pecado, o desejo de arrependimento, chorar, não vem de ti, vem do próprio Deus. Filhas ou filhos, Jesus é a verdade. Por isso somos salvos e aguardamos a nova pátria, porque Ele disse: vou preparar-vos lugar. Amém? Jesus é a verdade. Talvez eu falei para alguém que está muito longe de Jesus, está em pecado. Talvez eu falei para alguém que não sabe o que fazer. Talvez eu tenha falado para alguém que nunca conheceu a Jesus. Você nasceu numa família onde o teu pai é cristão, a tua mãe é cristã, o teu avô é cristão. Você vem até para a igreja, mas você nunca recebeu a Jesus como teu Salvador. Você ainda toca piano? É o teu irmão? Onde é que está o teu irmão? Está aí fora? Não pode ouvir a palavra? Está lá. Vai lá, filho, corre, vai lá. Pega o piano, vamos cantar Jesus é a resposta. Fica de pé, já? Você pode ficar de pé? Dá as mãos na pessoa que está ao teu lado, já? Jesus é a resposta. Enquanto nós cantamos isso, fala com Deus, já? Não fala com mais ninguém, já? Não fala com mais ninguém ainda. Pode ser rapazes aqui. Rapaz aqui. Jesus é a resposta para o mundo hoje. Ninguém é sobre Ele. Ele é o caminho. Jesus é a resposta para o mundo hoje. Ninguém é sobre Ele. Ele é o caminho. Ele é o pão da vida, a única verdade. Ninguém chega a Deus se não for por Jesus. Jesus é a resposta para o mundo hoje. Ninguém é sobre Ele. Ele é o caminho. Jesus é a resposta. Quero te convidar a orar, aí onde você está, fala com o Senhor Jesus. Abre o teu coração, Jesus te ouve, fecha os teus olhos e fala com o Senhor. Fala com o Senhor. Fala com Jesus, fala com Jesus, fala com Jesus. Jesus te ouve, Jesus salva, Jesus é a verdade e por isso nós podemos ser perdoados. Jesus é a verdade e por isso nós podemos ser salvos. Jesus é a verdade e por isso nós podemos ser redimidos. Jesus é a verdade e por isso a sua família pode ser salva, os teus pais podem ser salvos, os teus amigos, os teus colegas podem ser salvos. Jesus é a verdade e essa verdade está aqui, essa verdade fala para o seu coração, ministra para o seu coração. Fala com o Senhor. Jesus é a resposta para o mundo hoje. Ninguém é sobre Ele. Ele é o caminho. Mais uma vez, Jesus é a resposta. Jesus é a resposta para o mundo hoje. Ninguém é sobre Ele.
Jesus é a resposta. Jesus é a resposta para o mundo hoje. Ninguém é sobre ele. Júlio, vem aqui orar, Ele é o caminho. Ele é o pão. Ele é o pão da vida. Ele é a única A verdade. única verdade. Ninguém chega a Deus se não for por Jesus. Deus, nós te amamos, Senhor. Sim, porque para todas as perguntas que nós temos, para todas as dúvidas, todos os questionamentos, o Senhor tem e o Senhor é a resposta. Deus, em nome de Jesus, nós queremos descansar em Ti, porque só em Ti, Deus, nós encontramos, ó Deus da glória, o refrigério para as nossas almas. Não nos permita, Deus, sair deste lugar da maneira que nós entramos. Queremos lançar sobre Ti as nossas ansiedades, nossas preocupações, porque o Senhor tem cuidado de nós. No nome de Jesus, que a Tua palavra, Deus da glória, penetre, permeie, entre, ó Deus da eternidade, em nosso coração e irrompa, ó Deus da glória, sobre toda a fortaleza, sobre todo o coração rochoso e possa germinar, possa brotar em vida para a glória de Cristo Jesus. Entrego a vida de cada um de meus irmãos, Senhor, melhor do que ninguém nos conhece, Pai, que o Senhor seja a verdade verdadeira em nossas vidas, no nome de Cristo Jesus. Obrigado pelo dia de hoje. Vamos para as nossas casas, nos conduz em segurança, no nome de Jesus Cristo. Quem crê diz amém. Aleluia. Tome o teu assento e aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Chegamos ao fim do segundo dia. Amanhã, irmãos, amanhã será então o encerramento da nossa conferência. Olha para quem está à tua esquerda e à tua direita, diz: não falte no dia de amanhã. Não falte no dia de amanhã. Não perca o dia de amanhã por nada. Eu quero convidar com muito carinho alguém muito especial que está completando 1 ano de vida no dia de hoje. Ele sabe quem é? Quero convidar a ele vir aqui à frente. Vamos celebrar nosso irmão Abel. Abel, vem. Enquanto ele vem, aplauda ao Senhor. Abel. Vem já daqui, vem daqui. Amém. Assim vamos cantar parabéns para o nosso irmão. Que Deus te abençoe. Hein? O Abel é um irmão nosso, está de parabéns no dia de hoje. Então, vamos celebrar com ele, amém? Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos com Deus ao seu lado, novo por vir, que a vida lhe seja o eterno. Abel, nós te amamos e desejamos tudo de bom para a tua vida. Quer falar alguma coisa? Não, né? Yeah. Você é uma benção para nós, yeah? Que Deus te abençoe para todo sempre, amém? Pode sentar, meu irmão. Chegamos ao final. Todo o pessoal que faz parte da equipe de protocolo, equipe de trabalho, vai ficar por um tempinho. Aos demais, vão com a paz do Senhor. Aleluia. Amanhã estaremos falando sobre Jesus e... Vamos falar sobre Jesus e que, irmãos? Sim, então você fala mesmo. Fala mesmo. Vamos repetir. Amanhã nós estaremos falando sobre Jesus e a vida. Então, ande com a paz do Senhor. Traga alguém amanhã para celebrarmos a Deus. Aleluia. Amém.